Olá e bem-vindos a mais um vídeo educativo das Olimpíadas Nacionais de Informática. O vídeo de hoje será um pouco diferente. Em vez de olharmos apenas para uma solução de um problema, vamos explorar um tópico, e será um vídeo multiparte sobre pesquisa binária e divide and conquer. Nesta primeira parte vamos olhar para o seguinte, vamos rever o que é pesquisa binária. Não é suposto saberem bem o que é pesquisa binária, mas convém já terem lido alguma coisa sobre o assunto, e para isso deixo o link na descrição do nosso artigo sobre o assunto, um artigo introdutório dos guias das Olimpíadas. Depois vamos falar de uma função que é conhecida normalmente por função lower bound, pelo menos na linguagem de C++, e vamos ver o que é que isso significa. E depois vamos ver um tema mais importante ainda do que pesquisa binária em si, que é pesquisa binária na resposta, que é acaba por ser uma ideia de onde se aplica normalmente pesquisa binária, e já vamos ver a sua importância exatamente no final deste vídeo. E depois, nas restantes partes que teremos, falamos sobre mais aplicações de pesquisa binária e também sobre esta ideia de divide and conquer, que é baseada nesta ideia de pesquisa binária, e veremos como, e que também é muito importante para a resolução de problemas. Como sempre, o nosso site oni.dcc.fc.up.pt. Podem aceder a este site para mais informações sobre as Olimpíadas Nacionais de Informática, e assim como verem os problemas dos anos anteriores, os enunciados e algumas soluções, e notícias e tudo mais. Mas pronto, chega de prelúdio e vamos começar mesmo a olhar para o que nos interessa hoje. E vamos fazer uma pequena revisão sobre a pesquisa binária. Como disse, assumo que que conheçam pelo menos o termo e que saibam mais ou menos para que serve, mas vou-vos relembrar exatamente o que é que isso significa. A ideia base de pesquisa binária ocorre quando temos uma lista de números ordenada. Neste caso temos esta lista aqui, de 1 até 21, ou de 1, 5, 9, 12, 15, 19 e 21. E o nosso objetivo será pesquisar números aqui, ou seja, queremos saber, é-nos dada esta lista em forma de uma array, por exemplo, e é-nos dado perguntas. Por exemplo, queremos saber se o número 15 faz parte desta lista ou não, e queremos exatamente um algoritmo eficiente para determinar se o número 15 faz parte desta lista ou não. A ideia mais simples para fazer isto é exatamente o que nós chamamos de pesquisa linear, que significa vamos passar por cada elemento, com, por exemplo, um ciclo for, e verificamos se é o número que nós queremos, o que corresponderia a fazer algo como olhamos para o primeiro elemento, 1 é igual a 15, não é? Vamos olhar para o segundo elemento, não é igual a 15, 9, 12, e finalmente encontramos o 15 quando chegamos ao quinto elemento. Mas claro que a complexidade temporal disto, se não sabem o que é que a complexidade temporal significa, deixo um artigo na descrição do vídeo sobre a análise de algoritmos, e onde também falamos sobre esta ideia de complexidade temporal e de análise de algoritmos, etc., que é a ferramenta que nos permite perceber se um algoritmo, ou um programa, ou um código, o que quiserem chamar, o quão eficiente é que é, ou seja, quão rápido é que será executar esse código ou aplicar esse algoritmo a uma certa instância de input. E é muito importante que leiam este artigo, ou que saibam pelo menos o conteúdo do artigo, e por isso, se nunca ouviram falar disto, primeiro leiam esse artigo. Ok, vamos usar alguma notação que aparece nesse artigo e que é muito comum, nomeadamente dizer que esta pesquisa linear que acabei de mencionar tem uma complexidade O de n, se n for o comprimento da lista, ou seja, esta lista, por exemplo, tem 7 elementos, ou seja, n seria igual a 7. E O de n é uma complexidade normalmente respeitável, mas nós conseguimos fazer melhor, e é aqui que entra esta ideia de pesquisa binária. E qual é a ideia de pesquisa binária? A ideia de pesquisa binária é, por exemplo, vamos supor que esta lista é um livro, e que cada página tem um livro, e nós estamos à procura do livro da página que contém um certo número. O que nós poderíamos fazer é abrir o livro ao meio, olhar para a página do meio e ver se o número que nós queremos encontrar é maior ou mais pequeno que o número que se encontra nessa página do meio. Se for menor, sabemos que o número estará na primeira metade do livro, e se for maior, sabemos que o número estará na segunda metade do livro. E agora repetir esta ideia. Mas vamos aplicar isso neste exemplo do 15, ou seja, vamos supor que temos um intervalo de possíveis sítios onde o nosso número pode estar, que no início é a array inteira, ou a lista inteira. E agora vamos olhar exatamente para o meio desta lista, vamos olhar para o valor que está no meio, que neste caso é 12, e vamos ver que 12 é menor do que 15.
Ou seja, o número que estamos à procura tem que estar necessariamente à direita do elemento do meio. Ou seja, podemos refinar esta lista e agora os números que nos interessam estarão neste intervalo, desde o 15 até ao 21. E vamos repetir a mesma ideia. Vamos olhar para o elemento do meio, que neste caso é o 19, e verificamos que o 19 é maior do que o número que estamos à procura, neste caso o 15. Ou seja, o 15 tem que estar à esquerda do número, do 19. Reparem que é super importante que esta lista esteja ordenada, senão isto tudo que eu estive para aqui a dizer, obviamente que não se aplica. Por isso, a ideia é exatamente que, no caso do 19 ou no caso do 12, quando olhamos para o 12, sabemos que todos os números antes do 12 são menores do que o 12 e por isso o 15 nunca pode estar nesse conjunto de números. Ok. Finalmente, o último passo desta ideia seria, temos um intervalo que é basicamente o número dele meio é o próprio 15 e chegamos à conclusão que temos o 15 aqui nesta posição. Vamos fazer só mais um exemplo com um número que não está nesta lista, ou nesta array. Por exemplo, vamos usar o número 7. A ideia será a mesma. Começamos com o intervalo que contém todos os números, desde o 1 até ao 21, e vamos olhar para o elemento do meio. Neste caso o 12, e chegamos à conclusão que 12 é maior que 7. Logo, se o 7 existir nesta lista, tem que estar necessariamente à esquerda do 12. Ou seja, vamos refinar esta lista, este intervalo, para os elementos entre 1 e 9. Inclusive. E agora olhamos para o elemento do meio, que é o 5, e reparamos que o 7, se estiver nesta lista, tem que estar à direita do 5, porque o 7 é maior do que 5. Ou seja, tem que estar à direita. Finalmente, chegamos a uma lista só com o elemento 9, e quando comparamos o 7 com o 9, verificamos que o 7 é diferente do 9, logo, o 7 não pode estar nesta lista. E chegamos à conclusão que o 7 não está na lista. E esta é a ideia da pesquisa binária, é exatamente começar com o intervalo de possíveis valores e partir esse intervalo sempre ao meio. Começamos com o intervalo, olhamos para o valor do meio e sempre estamos à direita ou à esquerda, dependendo de como o número que estamos à procura compara com o número do meio. Ou podemos chegar à conclusão que o próprio número do meio é o número que estamos à procura. Estamos à procura do número 12, a primeira iteração que fizemos em ambas estas nossas experiências, o 12 é exatamente o número do meio, por isso parávamos logo aí, encontramos o 12 e sabemos que é o número que está na nossa lista. Ok. Vamos analisar ligeiramente esta ideia para perceber porque é que esta ideia é tão melhor do que fazer pesquisa linear que mencionei anteriormente. E não vou fazer as contas com detalhe, porque imagino que já tenham visto essas contas com mais detalhe. Mas a ideia é que nós começamos com um intervalo que tem n elementos, ou seja, intervalo que abrange a lista completa. E quando fazemos a primeira pesquisa, ou a primeira comparação, ou olhamos para o elemento do meio, vamos eliminar pelo menos metade dos valores. Ou chegamos à conclusão que o elemento do meio é o elemento que estamos à procura, ou eliminamos a primeira metade, se o elemento do meio for menor do que o elemento que estamos à procura, ou eliminamos a segunda metade, se o elemento do meio for maior do que o elemento que estamos à procura. Ou seja, começamos com o intervalo de n elementos e passamos para o intervalo de n sobre 2 elementos. E agora, quando aplicamos esta ideia, o mesmo ocorre. Olhamos sempre para o elemento do meio e eliminamos sempre metade dos elementos. Ou seja, passamos n sobre 4 e por aí fora. Ou seja, após k iterações desta ideia, sabemos que o nosso intervalo tem comprimento, tem o número de elementos igual a n de dividir por 2 levantado a k. E claro que isto não é exato porque, neste caso, este intervalo era muito simples, porque se nós dividimos sempre exatamente ao meio, não foi escolhido ao calha, mas se este intervalo, por exemplo, tivesse 8 elementos, não podemos escolher o elemento exatamente do meio, por isso um intervalo teria um bocadinho mais ou teria um bocadinho menos, mas não interessa. Será cerca de n sobre 2 levantado a k. O que significa que, após k iterações, vamos supor que após k iterações temos um intervalo também 1, ou seja, que n sobre 2 levantado a k é 1, ou seja, chegamos ao fim da nossa pesquisa. A nossa pesquisa indica-nos que agora só temos um possível valor que o que estamos à procura possa estar, ou uma possível posição. Ou seja, o número de iterações até chegarmos lá vai ser exatamente o número k, tal que n é igual a 2 levantado a k, e devem conhecer que isto significa que k é exatamente cerca de log de n.
log de base 2 de n. Digo parcial, escrevo aqui aproximadamente com esta notação meio estranha, apenas para indicar que não será exatamente daquilo que eu estava a dizer há pouco, que os intervalos nunca são divididos exatamente ao meio, mas a ideia é que após cerca de log 2 iterações, chegamos o nosso algoritmo vai terminar. E se não conhecem estas ideias de logaritmos e assim, vou deixar mais um link na descrição sobre matemática para a ciência de computadores, digamos assim. É um artigo da nossa lista introdutória de artigos, onde falamos de vários conceitos, entre eles o que é um logaritmo e a ideia de porque um logaritmo é importante. Ok. Agora, sabemos então que a pesquisa binária tem uma complexidade temporal, vou apagar só isto aqui no instante, não de O de n, como tinha a pesquisa linear, mas sim de O de log de n. E log de n é muito melhor do que n, em termos de crescimento. Se desenharmos um gráfico, n será qualquer coisa como isto, e log de n será qualquer coisa como isto. Aconselho-vos a, se nunca olharam para este tipo de coisa, olharem para os gráficos e tentarem perceber exatamente a dimensão das duas funções, exatamente apenas para dizer que log de n é uma função que cresce muito mais lentamente que n. Quando n é muito grande, log de n mesmo assim não é necessariamente muito grande. Se n for, por exemplo, 1000, cerca de 1000, log de n vai ser cerca de 10. E isto ainda fica pior. Se n for cerca de 10 levantado a 9, por exemplo, ou algo do género, log de n será cerca ali de 30, qualquer coisa assim do género. Ok, 30, 31, não tenho agora certeza do valor exato, mas também não interessa. Ok, e por isso é que esta ideia de pesquisa binária é tão forte, porque nos permite fazer esta operação de encontrar um número numa array, ou numa lista, ou o que quiserem chamar, que esteja ordenada de maneira bastante eficiente. Vamos olhar para o código no instante. Para já ignorem o que aqui tem em baixo, já vos vou indicar o que isto é. Mas temos aqui uma implementação um bocadinho genérica de pesquisa binária. Está escrito em C++, mas a ideia quis que isto fosse mais ou menos genérico para que se programarem em Python ou se programarem em Python ou em Java ou o que for, conseguem perceber o que aqui está escrito. Embora para as Olimpíadas aconselhemos normalmente que usem C++, e Java também é aceitável como linguagem. Ok, vamos então perceber o que é que está aqui neste código. A ideia é exatamente fazer uma pesquisa binária. Temos uma função, este int p é o elemento que estamos à procura, e vamos supor que existe uma array qualquer, que eu lhe chamei ARR, de array, de inteiros, que está ordenada, como no exemplo anterior, e que estamos a pesquisar. Queremos saber se o elemento p está nesta array ou não. A ideia do código será então, inicialmente temos que ter, aqui na segunda linha, temos que ter um conjunto de extremos do nosso intervalo, que é aquele intervalo que eu estava a desenhar há pouco, ou seja, pode ser qualquer número entre 0 e n-1. E agora o que vamos fazer é, neste caso, um ciclo while, e a ideia é que, enquanto não encontrarmos um número, ou seja, enquanto que o nosso intervalo tenha um comprimento maior ou igual a 1, vamos olhar para o elemento do meio, e é isto que exatamente esta linha faz. M igual a low mais high sobre 2. Isto dá-nos o elemento do meio, arredondado para baixo. E depois podemos fazer aquilo que tínhamos feito há pouco, que é se o elemento que estiver nessa posição do meio for exatamente o elemento que estamos à procura, retornamos verdade ou true, porque sabemos que o número está na lista em que acabámos de o encontrar. Também podíamos devolver a sua posição, ou o que quiserem. Este é só um exemplo genérico de implementação. Se o elemento for menor do que o elemento que está na posição do meio, então sabemos que todos os elementos que estão à direita desse elemento serão maiores, e por isso podemos diminuir o nosso intervalo para metade. Nomeadamente, vamos passar o limite da direita para E-1, para uma posição imediatamente antes do elemento do meio. Se, pelo contrário, o elemento do meio for menor do que o elemento que estamos à procura, então fazemos o reverso, nomeadamente passar o extremo esquerdo do intervalo para a posição exatamente após a posição do meio. E se depois fazemos estas iterações todas, chegamos ao intervalo vazio e não encontramos o valor que estamos à procura, então devolvemos falso, nomeadamente que o número que estamos à procura não se encontra nesta array, nesta lista, o que for.
E também é importante dizer que, tanto em C++ como em Java, existem funções que já estão implementadas que implementam isto. É importante saberem como é que isto funciona, até porque em muitas situações dá jeito vocês alterarem ligeiramente este código base de pesquisa binária para resolverem problemas onde precisam de algumas nuances. Mas também, em muitas outras situações, não precisam estar sempre a implementar este código de pesquisa binária. Em C++ existe uma função chamada binary search, que está no namespace, não é namespace, mas na classe algorithm. E em Java temos a função binary search, que está na Java Util Collections. Não vou dar detalhes sobre isto porque o objetivo aqui não é propriamente eu estar a falar-vos das funções e assim. Estou-vos a indicar que isto existe para vocês pesquisarem um bocado sobre estas funções. Nem sequer vos disse quais são os tipos que são pedidos no input, nem o tipo de retorno, nem nada. Mas leiam sobre o assunto, pesquisem sobre estas duas funções ou função da linguagem que vocês utilizem para saber mais sobre o assunto. Ok, vamos passar agora a uma coisa ligeiramente diferente. E quero ainda dizer que os códigos, tanto o código anterior como o resto dos códigos que veremos neste vídeo, estarão disponíveis numa página que estará linkada na descrição. Ok, vamos agora ver um exemplo um pouco diferente. Vamos modificar ligeiramente a pergunta. Há pouco estávamos a perguntar, dado um valor P, ou um inteiro P, esse inteiro está presente na lista, ou na array, ou não. E agora vamos perguntar qual é o menor valor que é maior ou igual a esse valor P. Ou seja, eu dou-vos um inteiro P, e quero saber qual é que é o menor valor na lista que é maior ou igual a P. Por exemplo, se vos desse, como há bocado vimos dois exemplos, se vos desse, por exemplo, o primeiro exemplo em que era 15, o menor valor que é maior ou igual a P é o próprio 15. Em vez de escrever assim, vou escrever assim, exatamente 15. Mas se agora vos desse o elemento 7, que já não está presente nesta lista, o menor valor que é maior ou igual a 7 é exatamente o 9. O 5 e o 1 são menores do que 7, o 9 é maior ou igual a 7 e todos os restantes serão obviamente maiores ou iguais que 7. E por isso agora a pergunta é, será que conseguimos fazer um código eficiente que responda a esta pergunta? E novamente, a ideia de pesquisa linear também funciona aqui. Podíamos ir 1 a 1, da esquerda para a direita, e o primeiro que encontrássemos que fosse maior ou igual a P, ou o número dado no input, seria exatamente a nossa resposta. Ou seja, começaríamos por comparar por exemplo, vamos supor que estamos à procura de 7. Começamos por olhar para 1, é menor do que 7, então não é maior ou igual a P. Olhamos para o 5, também é menor, e agora olhamos para o 9, e já é maior ou igual, e por isso seria essa a resposta. O mais à esquerda será o menor valor, exatamente porque a lista está ordenada. Ok. E novamente, a pesquisa linear daria-nos uma solução adiana e nós queremos fazer melhor do que isso. E por isso vamos usar a mesma ideia, exatamente a mesma coisa, pesquisa binária, mas teremos de ter agora um cuidado diferente com a maneira como atualizamos os intervalos. E vamos exatamente fazer isso para este exemplo em que P é igual a 7. Aplicamos a mesma ideia, começamos da mesma maneira, olhamos para o elemento do meio e vamos ver, ok, 12 é maior ou igual a 7? É. Ou seja, sabemos que todos os elementos que estão à direita de 12 vão ser maiores ou iguais a 7, mas não vão ser os menores valores maiores ou iguais a 7, porque pelo menos o 12 é menor que todos eles e é maior ou igual a 7. Ou seja, sabemos que o valor objetivo estará à esquerda. Porém, há pouco, quando atualizámos o valor, os valores do intervalo, o extremo direito do intervalo, atualizávamos-lo sempre para o elemento exatamente anterior ao valor do meio. Mas agora já não podemos fazer isso, exatamente porque o 12 pode ser a resposta, não sabemos. Se os números todos antes do 12 forem menores do que 7, então o 12 é exatamente o valor maior ou igual a P, ou a 7. Por isso, atualizamos o intervalo incluindo o próprio 12, ou seja, seria algo como, escrever isto um bocadinho para estar mais óbvio o que é que eu estou a fazer, o 1, 5, 9 e o 12 estão incluídos neste intervalo agora. E agora vamos olhar para o elemento no meio novamente. Aqui já estamos numa situação mais chata em que este intervalo tem tamanho par e por isso não há exatamente um elemento do meio. Teríamos a arredondar para cima ou para baixo, mas vamos supor que olhamos para o 5. Vamos supor que estamos a arredondar para baixo. Olhamos para o 5
E agora o 5 já não é maior ou igual a P, ou seja, sabemos que a resposta terá que estar à direita de 5. Mas agora sim, ao atualizarmos o intervalo, já não incluímos o 5, já não é um incluindo. Exatamente porque, no caso em que o valor é menor do que o valor que estamos à procura, esse valor não faz parte dos possíveis valores que respondem à nossa pergunta. Ou seja, agora o nosso intervalo só inclui o 9 e o 12. E acabamos por... novamente olhamos para o 9, porque estamos a arredondar para baixo. O 9 é maior ou igual que 7, por isso a resposta estará à esquerda. E acabamos então por ter um intervalo que tem apenas um elemento neste caso o 9, e assim encontramos a nossa resposta, é exatamente 9. Quando o nosso intervalo tem apenas um elemento, é esse o elemento, será essa a resposta. Certo. Esta é a ideia desta pesquisa binária que responde a esta pergunta do qual o menor valor maior ou igual a P. E, novamente, a complexidade temporal disto continua a ser a mesma, continua a ser O de log de n, exatamente pela mesma razão de há pouco. E esta pergunta, ou, de certa forma, esta função que devolve este valor, normalmente é conhecida por lower bound, pelo menos na linguagem de C++, exatamente porque a função que implementa isto chama-se lower bound em C++. Já vamos ver isso num segundo. Mas antes de passarmos à frente, queria dizer um pouco algumas coisas extras sobre isto. Esta ideia, vou só apagar isto, já percebemos este exemplo, já percebemos como é que funciona esta ideia de pesquisa binária aqui, mas a ideia é que podemos olhar um pouco para... vamos abstracionar um pouco esta lista. Vamos supor que a nossa lista, em vez de conter estes valores ordenados, continha, por exemplo, zeros e uns. Vamos supor que continha 2 zeros e depois uns. E quando digo zeros e uns, quer dizer primeiro um conjunto de zeros e depois um conjunto de uns. Esta função é o que nós chamamos de monótona, é uma função que é crescente, ou não é estritamente crescente, mas é crescente. E agora, o objetivo é nós encontrarmos o primeiro 1, é isto que a pergunta nos está a perguntar. Ou seja, se assumimos que temos uma função f, que, dado um elemento, nos devolve um 0 ou 1, uma resposta sim ou não. Neste caso, a função f f de x seria algo como x é maior ou igual que p. Não preciso pôr o ponto de interrogação, mas era um pouco para perceberem que a ideia é que f é uma pergunta que estamos a fazer a um certo valor. E agora, se aplicarmos esta função f, ou podemos até ser um bocadinho mais formal, se devia ter escrito isto da seguinte forma: f de x será 1 se x for maior ou igual que p, e 0 caso contrário. Ok, e vou escrever isto como f sub p, ou f subscript p de x. Estou aqui a complicar isto um pouco, mas já vamos perceber porquê. Quando aplico f de x a todos estes elementos, 1, 5, 9, para aí fora, obtenho esta array de 0, 0, 1, 1, 1. E a ideia é que esta pesquisa binária simplesmente está à procura do primeiro 1, do primeiro sítio onde passamos de um 0 para 1. E porquê é que eu estou a dizer isto tudo? Porquê é que estou a complicar isto? Já tínhamos percebido como é que isto funcionava com os menores ou iguais, e agora estou a introduzir aqui umas funções e por aí fora, umas funções estranhas. A ideia é simplesmente que, se vocês tiverem uma função monótona, ou seja, uma função que se crescente ou decrescente, porque nós também vamos fazer pesquisa binária ao contrário, se vos desse a mesma lista de números, mas em vez de ordenada por ordem crescente, tivesse ordenada por ordem decrescente, também podiam aplicar a pesquisa binária, só teriam que trocar a ordem das coisas. Se um momento fosse maior, agora já não íamos olhar para a direita, mas para a esquerda e por aí fora. A ideia é que, se a função for crescente, vocês podem sempre aplicar a pesquisa binária. Não tem que ser apenas de encontrar elemento ou por aí fora. Podemos fazer isto para qualquer função que tenha estas características. E isto será-nos útil daqui a pouco, quando olhamos para uma aplicação muito importante de pesquisa binária, e já vamos voltar a isso. Vamos olhar um pouco para código antes, se calhar para percebermos como é que funciona melhor esta ideia desta pergunta do menor valor maior ou igual a P, e depois vamos voltar a esta ideia dos zeros e uns e para fora, esta coisa estranha que estou para aqui a falar. Ok, vamos olhar para código então.
O código é muito semelhante ao código anterior, só tem aqui algumas pequenas diferenças de implementação que vos vou apontar. Vocês podem implementar isto de várias maneiras diferentes. Estou-vos a mostrar apenas uma implementação, que é a implementação que eu costumo usar, mas não é a única e não é necessariamente a mais correta, é apenas uma das. Ok, inicialmente aquilo que assumimos, os nossos axiomas são os mesmos, temos uma array ARR de array, e temos uma função que que tem como input um inteiro, P, que estamos à procura, e neste caso agora vamos devolver um inteiro. Exatamente eu devolvi como o valor da própria array, mas temos de devolver uma posição, a posição onde está o elemento, o menor valor maior ou igual a P, ou então o próprio valor da array que é maior ou igual a P. Ok, e da mesma forma temos este while, mas o while agora é um pouco diferente. Neste caso temos um while enquanto o low for menor do que o i, no sentido em que a ideia é de se recordarem a maneira como o nosso intervalo foi diminuindo, quando chegamos ao intervalo de comprimento 1, essa é a nossa resposta. Exatamente porque o nosso intervalo contém sempre elementos válidos e estamos sempre a diminuí-lo até chegarmos ao intervalo tamanho 1. Também dizer que é importante que os limites que nós temos, ou seja, este código tem, de certa forma, assume que há pelo menos um elemento válido, ou seja, há pelo menos um elemento que é maior ou igual a P. Se tal não acontecer, continua a estar correto o código, só temos que modificar ligeiramente. Mas pronto, isso é um caso que é fácil de corrigir. Só devem ter isto em mente quando tiverem a implementar o vosso código, dependendo do problema que estiverem a resolver, mas não quis complicar muito, que era um código simples para percebermos a ideia de implementação. Ok, começamos a fazer a mesma coisa, olhamos para o elemento do meio, já percebem como é que isto funciona. Ignorem estas duas linhas para já, este m igual a high, m mais, ignorem isto para já, não interessa, já vamos perceber porque é que eu tenho isto aqui. Isto nem sequer é necessário, mas já vou-vos explicar porque é que incluí isto aqui. E agora a ideia é a mesma de pesquisa binária. Normal, ou pesquisa binária para encontrar elemento numa lista. Se P for menor ou igual que o elemento do meio da array, que estamos à procura, o elemento do nosso intervalo, então, devem-se, como vimos há pouco, o próprio valor m é maior ou igual que P e por isso é um valor possível. Ou seja, agora vamos colocar o extremo direito, o high, igual ao valor do meio, m. E reparem que anteriormente tínhamos igual a m menos 1, e agora estamos a colocar exatamente igual a m. E caso contrário, eu escrevi else if só para mostrar exatamente qual é o caso contrário. Se o P for maior do que o valor da array, então vamos colocar o extremo esquerdo, o low, igual a posição seguinte à posição do meio, m mais 1. E pronto, e vamos executando isto várias vezes, até temos um elemento um intervalo também 1, e devolvemos exatamente a array nesse valor, nessa posição que encontramos no fim. Neste caso será posição low ou high, porque low vai ser igual a high, por isso é que devolvo a ARR de low. Agora, porque é que eu incluí estas duas linhas aqui? Vocês não precisavam de incluir isto neste código em específico, mas eu quis levantar este problema porque se tivesse de implementar uma função diferente, se fosse algo como qual é o maior valor que é menor ou igual a P, isto tudo seria igual, vocês mudariam se calhar que este igual aqui, isto não fica muito fácil a escrever em cima da imagem, mas este menor ou igual desta linha para um menor ou igual, e para um maior ou igual, e este maior para um menor, e trocavam o high por aí fora. O problema é que, neste caso, quando nós fazemos, quando nós estamos a olhar para o elemento do meio, nesta linha, nós estamos sempre a arredondar para baixo. Por isso, imaginem que chegamos a um intervalo de tamanho 2. Imaginem que chegamos a um intervalo em que só tem duas posições, por exemplo, posição 7 e posição 8. Quer dizer com isto que o low é igual a 7 e o high é igual a 8. Se esta linha do low mais high sobre 2 arredondasse para cima, devolvesse nos 8, então o nosso código nunca ia terminar. Porquê? Porque nós executámos esta linha, P menor ou igual a array de M, íamos sempre chegar à conclusão que realmente P é menor ou igual que a array de M, porque é 8, não íamos modificar o intervalo, porque íamos colocar o high igual a M, que é 8, e nunca íamos sair daqui, íamos voltar à mesma posição que começámos. Repetindo o que eu quis dizer com isto, temos low igual a 7 e high igual a 8. Ao executar esta linha, ou seja, encontrar o valor do meio,
low mais high sobre 2. Se nós arredondássemos para 5, para cima, m seria igual a 8 nesta situação, ia sempre ser igual ao valor high. Por isso, quando chegássemos a esta linha, íamos chegar à conclusão que P é menor ou igual que a array de M, exatamente porque estes dois elementos são válidos. Estamos a assumir que são os dois válidos. E nesse caso, ao colocarmos high igual a M, íamos voltar à mesma posição de onde começámos, em que low é igual a 7 e o high igual a 8. E íamos estar aqui sempre a repetir um ciclo infinito. Para corrigir esse pormenor, o que devemos fazer é, se o M for igual a high, isto não devia ser mais, mas sim menos. Se o M for igual a high, o que temos de fazer é M menos. Aqui um pequeno erro, mas não faz mal. Exatamente para nós agora olharmos para o outro intervalo do extremo. Em vez de, se o nosso intervalo tiver também 1, nós nunca vamos chegar aqui, nunca vamos estar nesta posição, já terminamos, exatamente pela condição do nosso ciclo. Se o intervalo tiver tamanho 2, é a única situação em que pode acontecer que este M seja 8. E por isso, ao fazermos M menos, estamos a olhar agora para o outro extremo, e assim, se for essa a resposta, aqui já vamos modificar o valor do intervalo para o sítio certo. Isto é um pouco rebuscado, ou seja, este nem sequer é um problema para este código em específico, exatamente porque nós estamos a arredondar para cima, para baixo, mas quis levantar este ponto porque já vi muita gente que quando está a implementar isto para um exemplo diferente, em que temos uma pergunta que é mais qual é o maior valor menor ou igual a P, chega a este ponto e tem este problema de não percebe o que é que está a acontecer, ou há um bug no código, e a ideia é exatamente esta, em que quando cheguei a este ponto temos um ciclo infinito. Por isso estou a levantar esta questão exatamente para terem noção disso, uma nota de implementação. E podem corrigir isto de maneiras diferentes, não têm que fazer esta questão do if igual a m igual a high, podem fazer isto como quiserem. E notem que se estivéssemos a perguntar ao contrário, maior valor menor ou igual a P, não seria m igual a high, vocês teriam que ter cuidado com o caso em que m é igual a low. E o mais aplicava-se a esse caso, mas para este caso queremos menos. Podiam corrigir isto de várias maneiras diferentes. O meu objetivo era só levantar aqui, levantar este ponto, para terem cuidado com isso. Ok, já chega disto. Vamos agora olhar para algumas funções que já estão implementadas nas vossas linguagens favoritas. Em C++, a função lower bound, que também faz parte de algorithm. E em Java, a mesma função que vos indiquei há pouco, o Java Util Collections Binary Search, faz exatamente a mesma coisa. Se investigarem a função, com cuidado, veem que o retorno da função é exatamente o que vocês querem. Por isso aconselho-vos a olharem para estas duas funções. É muito importante saberem como é que este tipo de código funciona. Não têm que implementar desta maneira, façam como quiserem. Mas também é muito útil saber que estas funções existem e como é que funcionam. Ok. Vamos passar à frente, vamos passar à próxima parte. E este último tema que vamos falar é exatamente pesquisa binária na resposta. E esta ideia é uma ideia bastante poderosa e acaba por ser o uso principal de pesquisa binária. E lá está, não é um algoritmo necessariamente, mas é uma aplicação de pesquisa binária. E já vamos perceber então como é que funciona. E em vez de vos estar a explicar a ideia no geral, vamos usar um exemplo. Vou-vos dar um exemplo de um problema, vamos resolver esse problema aplicando esta ideia, e depois, em princípio, será mais ou menos óbvio de como é que isto funciona, e depois vou tentar generalizar um bocadinho e fazer um bocado uma conclusão sobre isto. Ok, vamos começar então com o nosso exemplo. E o nosso exemplo vai ser o seguinte. Vamos supor que eu vos dou uma array. Vou escolher aqui alguns números, por exemplo, 3, 2, 7, 3, 3. E agora a ideia é que estes valores representam preços de objetos ou de prendas, ou o que quiserem chamar. O primeiro objeto custa 3 euros, o segundo 2, o terceiro 7, o quarto 3 e o quinto 3. E vocês agora têm um conjunto de pessoas, por exemplo, um conjunto de k pessoas, vamos supor, por exemplo, que k é igual a 3. E o objetivo vai ser dividir estas prendas ou estes objetos pelas k pessoas. E com o objetivo será minimizar o valor máximo que alguma pessoa recebe. Ou seja, queremos dividir isto de maneira mais ou menos equilibrada, e a nossa heurística vai ser, ou com alguns problemas nos pede, queremos minimizar o valor máximo que alguém recebe. Mas temos algumas regras. A maneira como nós vamos fazer esta divisão é a seguinte. Nós vamos escolher uma certa posição, por exemplo, seja aqui,
E a primeira pessoa vai receber todos os objetos desde o início até esta posição. E depois vamos voltar a fazer uma outra divisão, por exemplo aqui. E a segunda pessoa recebe todos os objetos desde a primeira posição até à segunda. E se tivéssemos mais pessoas, teríamos mais divisões. Ou seja, a terceira pessoa recebe os restantes objetos. Neste caso, a primeira pessoa receberia um objeto de valor 3 euros. A segunda pessoa receberia o valor destes dois objetos, ou seja, no total receberia objetos no valor de 9 euros. E a terceira recebe no total 6 euros. E agora o nosso objetivo vai ser encontrar estas divisões, queremos dividir em intervalos contíguos desta forma e queremos que nas divisões que encontremos minimizem o valor máximo que qualquer pessoa recebe. Por exemplo, para este exemplo aqui que vos dei, não é muito difícil de perceberem que a resposta seria algo como o seguinte. A primeira divisão colocam aqui e a segunda divisão colocam aqui. Desta forma, a primeira pessoa receberia 5 euros, a segunda pessoa receberia 7 euros e a terceira pessoa receberia 6 euros. E este, o valor máximo que qualquer pessoa recebe é 7 e 7 seria a resposta para este caso de exemplo. E agora o nosso objetivo é exatamente, dado um array qualquer deste género, que represente preços, dado um valor de k, vamos supor que esta array tem comprimento n, este é o comprimento array, dado um valor de k também, o número de pessoas que vão receber, como é que vamos fazer esta divisão de maneira a minimizar o valor máximo? Ok, este é o problema que nós queremos resolver. E podem pensar um pouco como resolver o problema, tentar arranjar algum tipo de estratégia para fazer esta divisão que vos pareça mais ou menos boa. Aí vão chegar à conclusão que não é muito fácil arranjar uma estratégia que funcione. Conseguem sempre arranjar um contra-exemplo de certa maneira que não funcione. Por isso, vamos simplificar ligeiramente o problema, ou melhor, vamos modificar ligeiramente o problema. E vamos fazer o seguinte, vamos inverter o problema. Ou seja, o objetivo aqui é, dado este conjunto e um valor de k de pessoas, qual é que é o mínimo valor máximo. Sei que é um conceito um bocado estranho, que estamos a minimizar ao máximo, mas isto é muito comum em ciência de computadores e em este tipo de problemas algorítmicos, por isso vão ter que se habituar a este tipo de coisa. Mas o que nós estamos aqui é minimizar o valor máximo, ok? O valor máximo da soma que qualquer pessoa recebe. E agora vamos olhar para o problema de certa forma contrária. Vamos supor que eu vos dou um valor de máximo e queremos minimizar o valor de k. Ou seja, o que quer dizer com isto é o seguinte. Eu dou-vos um valor de max fixo. E agora quero que me digam qual é o mínimo número de pessoas pelas quais eu posso dividir esta array daquela maneira que vos disse, em intervalos contíguos, de maneira que não há ninguém que receba mais do que max. E pronto, e quero exatamente encontrar o valor mínimo de k. Se formos tentar resolver este problema, se pensarmos um pouco, podem pausar o vídeo se quiserem e tentarem pensar um bocadinho, mas não é muito difícil de chegar à conclusão que a seguinte estratégia, de certa forma, local, algoritmo, o que lhe quiserem chamar, funciona. Vamos começar por escolher o que é que vamos entregar à primeira pessoa. Vamos tentar entregar alguma coisa à primeira pessoa, não é? Tem que haver pelo menos uma pessoa, quer dizer, se o valor máximo for demasiado pequeno é impossível, não conseguimos entregar o número, não há nenhum número. Se o valor de máximo for 1, por exemplo, é impossível de entregarmos estes valores a quaisquer, fazer qualquer tipo de divisão que obtenha este valor, que obtenha este máximo. Mas pronto, vamos supor que conseguimos fazer, vamos começar por entregar o que pudermos ao primeiro. E a ideia vai ser que o intervalo do primeiro terá que começar aqui, obviamente, e vamos escolher onde é que ele acaba. E a ideia vai ser entregar o máximo número de objetos ou prendas à primeira pessoa, desde que essa soma não seja maior do que este max. Ou seja, vamos começar do lado da esquerda para a direita e vamos ver que, ok, podemos incluir o 3, se tivermos só o 3, queria dizer que max é igual a 7, como exemplo, só como exemplo. E vamos fazer então o que eu estava a dizer. Se começarmos na primeira pessoa, vamos ver que o primeiro objeto podemos entregar à primeira pessoa, exatamente porque é menor ou igual a 7. Passamos ao segundo objeto, e se entregarmos esse objeto também à primeira pessoa, se incluirmos no intervalo da primeira pessoa, a soma total é 5, é menor ou igual a 7. Mas já não podemos incluir os 7, ou seja, vamos fazer a divisão exatamente aqui. De seguida,
Para a segunda pessoa vamos fazer a mesma coisa, mas agora a começar nesta posição. Ou seja, vamos começar a partir daqui, vamos tentar entregar o set a essa pessoa, e podemos, mas já não podemos entregar mais nada, que já chegamos ao valor limite, ou seja, vamos parar exatamente ali, e agora voltamos a repetir a mesma ideia. Podemos entregar o 3, podemos entregar o 3, podemos, chegamos ao fim, entregamos estes objetos todos a toda a gente, e o valor máximo de qualquer objeto que tínhamos entregado é exatamente 7, ou que seja, está correto, e conseguimos fazer isto em 3 pessoas. E reparem que isto faz sentido, que é exatamente a resposta do exemplo anterior, que no exemplo anterior a resposta era, ou melhor, no problema original a resposta era 7, significa que se tivermos 3 pessoas conseguimos fazer uma divisão que obtenha um valor máximo de 7, então obviamente se no problema de certa forma reverse, se o máximo for 7, então conseguimos entregar a 3 pessoas. Pronto. E, por exemplo, imaginem que a resposta, para título de exemplo, vamos supor que em vez de termos o máximo igual a 7, tínhamos o máximo igual a 12. E vamos ver o que é que esta ideia, como é que funcionaria esta ideia de atribuir o máximo possível a cada pessoa. Neste caso, já poderíamos fazer algo como: à primeira pessoa podíamos atribuir o 3, podíamos atribuir o 2, podíamos atribuir o 7, já não podemos atribuir o 3 porque a soma agora será de 12, ou seja, fazemos a divisão aqui, e agora podemos atribuir os últimos 2 3 à segunda pessoa, ou seja, para max igual a 12, a resposta seria 2. Conseguimos fazer uma divisão em 2 pessoas, tal que o valor máximo que entregamos a qualquer uma é de 12. E esta ideia é bastante simples, conseguem implementá-la com basicamente um ciclo, vamos somando até que conseguirmos e fazemos a divisão quando não podemos somar mais e continuamos e vemos quantas vezes é que temos de fazer uma divisão, ou seja, a complexidade deste algoritmo é exatamente O de n. E está resolvido. Mas agora o que nós queremos, resolvemos este problema invertido, o que nós queremos é resolver o problema original. Como é que resolvemos esta ideia do... Pronto, dado o valor de pessoas, como é que vamos encontrar o máximo? E vamos exatamente fazer isso. E vamos fazer uma observação simples. Vamos supor que eu vos digo o seguinte: ok, vou pagar só isto tudo primeiro. Vamos supor que, dado um valor fixo de k, vamos supor que fixo o k, por exemplo, a 3, eu descubro que se o max for 8, se o max for 6, ou seja, se o meu objetivo for, se a resposta fosse 6, se 6 fosse o número máximo que eu consigo dividir, então era impossível, não há nenhum tipo de divisão, que sabem neste exemplo que é verdade. Se sabemos que é impossível dividirmos em conjuntos cujo máximo seja 6, também sabemos que é impossível dividirmos em conjuntos cujo máximo seja 4, ou 5, ou 3, ou 2, ou 1, por aí fora. Por outro lado, se eu vos disser que consigo fazer uma divisão com, por exemplo, 12, então também, com o 12, o valor máximo, então também consigo fazer uma divisão com 13, com 14 e por aí fora. Ou seja, temos aqui uma ideia semelhante àquela ideia que eu vos estava a mostrar há pouco dos zeros e dos uns, em que temos uma função que é monótona. Se a função, chamemos esta função f, em que f de max para um dado valor fixo de k, vai ser uma função que, dado um valor fixo de k e uma array fixa, vai ser uma função que funciona qualquer coisa como: para max pequenos é impossível, ou seja, não conseguimos fazer uma divisão em k intervalos, cujo máximo da soma em cada intervalo seja menor ou igual que max. Ou seja, para max, por exemplo, igual a 1, neste caso, seria 0, para 2 seria 0, para 3 seria 0, para 4 seria 0, para 5 seria 0, para 6 também seria 0, e para 7 já seria 1, e 8 e por aí fora seriam sempre 1s. Temos exatamente aquele exemplo dos zeros e dos 1s que vos tinha mostrado há pouco. Ou seja, podemos fazer pesquisa binária na resposta, a resposta sendo o próprio max. É exatamente por isso que esta ideia se chama pesquisa binária na resposta. Ou seja, vamos supor que temos um intervalo de valores possíveis. Sabemos que a resposta terá que ser sempre pelo menos 1. Vamos supor que os números são sempre todos pelo menos 1. Os números da nossa array são todos pelo menos 1. E vamos supor que sabemos que a soma de todos os valores é um certo valor que vou chamar de S, de sum, ou de soma, ou o que quiserem chamar. Ou seja, S é igual, neste caso seria igual a 3, mais 2, mais 7, mais 3, mais 3. Independentemente da array, seria essa soma. Se temos este intervalo, podemos aplicar pesquisa binária neste intervalo de 1 a S. Ou seja, começamos por testar para S sobre 2, se conseguimos fazer esta
esta divisão ou não, ou seja, se f de S sobre 2 é 0 ou 1. Se for 0, então não conseguimos, ou seja, a resposta terá que estar neste intervalo entre S sobre 2 e S. Ou neste caso até seria não de S sobre 2 é S, mas até de S sobre 2 mais 1 é S. Aquele exemplo que vimos há pouco, do lower bound, tem que ter cuidado exatamente quando é que é inclusivo ou não é inclusivo, e por aí fora. Se o valor for 1, ou seja, se conseguimos fazer esta divisão, então sabemos que a resposta estará no intervalo de 1 até S sobre 2. Exatamente porque se conseguimos fazer para S sobre 2, conseguimos fazer para todos os elementos, e por isso S sobre 2 será sempre pelo menos a resposta, não poderá nunca ser um elemento maior que S sobre 2. E temos aqui a nossa aplicação de pesquisa binária. Vou recapitular só para garantir que toda a gente percebeu esta ideia. A ideia é então que esta função de f que eu escrevi para aqui simplesmente significa se conseguimos, vou escrever mais um contexto, se conseguimos resolver, ou se conseguimos fazer a divisão, dividir com max, ou seja, se conseguimos dividir com o valor máximo de max. Se conseguimos ter alguma divisão em 3 ou em k intervalos, tal que a divisão máxima tem a soma de max. Se implementarmos esta função de f, se soubermos como implementar esta função de f, então podemos aplicar pesquisa binária neste conjunto grande de elementos desde 1 até a soma máxima. Ou seja, olhamos para o valor do meio, de S sobre 2, se sabemos que conseguimos resolver este problema para S sobre 2, então, ou seja, se conseguimos fazer uma divisão deste género para S sobre 2, então também conseguimos fazer para qualquer elemento deste lado, do lado direito do intervalo, de S sobre 2 até S, ou seja, a resposta não estará aí, mas sim no intervalo de 1 até S sobre 2. E repetimos a ideia, olhamos para, neste caso, S sobre 4, e supor que não dá, então fazíamos um intervalo deste género, e por aí fora, até chegarmos a um intervalo só com um elemento. Este subproblema que estamos a resolver aqui, como vimos há pouco, é só encontrar onde é que o 0 passa a 1, é exatamente o mesmo problema que resolvemos há pouco, é exatamente aquele problema de qual é o menor valor que é maior ou igual a P. Só que neste caso a função não é será que o valor é maior ou igual a P, a função é esta função que eu escrevi aqui de f de max, e foi por isso que eu estive a escrever aquela generalização para vocês conseguirem ver que conseguem aplicar aquilo a funções diferentes, e essas funções até se calhar podem não ser assim tão simples de calcular. Ainda não vimos como é que se calcula esta função, como é que nós obtemos o valor desta função. E vamos agora ver exatamente isso. E a resposta é que já vimos esta função, se pensarem bem, isto é exatamente o problema invertido que resolvemos há pouco. Como é que vocês obtêm, dado um valor de max, se conseguimos ou não conseguimos dividir nesse conjunto de elementos? Bom, aplicamos a ideia de há pouco, do problema invertido, vemos qual é o valor, o número mínimo de pessoas em que conseguimos dividir. Se só conseguimos dividir, se o número mínimo de pessoas em que conseguimos dividir é, por exemplo, é 4, então não conseguimos dividir em 3 pessoas de certeza absoluta, e por isso temos que o valor de f para esse max seria 0. Recapitulando, a ideia é que para resolvermos para aplicarmos esta função, até podemos fazer isto de forma mais simples, seria algo como começamos na primeira posição, como há pouco, deixem-me só apagar esta linha, e vamos começar a atribuir valores a pessoas. Estamos na primeira posição e vamos ver que valores ou que objetos é que são atribuídos à primeira pessoa. E vamos supor que estamos a aplicar esta função para max igual a 9, por exemplo. E vamos fazer a mesma ideia de há pouco. Podemos atribuir o primeiro valor à primeira pessoa, porque a soma é menor que 9. Podemos atribuir a segundo valor também, temos que a soma é 5 menor que 9. Já não podemos atribuir o valor seguinte, fazemos a divisão nessa posição e agora repetimos por esta pessoa, por aí fora. Exatamente o mesmo algoritmo que vimos há pouco. E se no final conseguimos fazer 3 divisões ou menos, então está tudo bem, conseguimos resolver o nosso problema. Ou melhor, conseguimos obter o nosso valor de f. O nosso valor de f de max seria 1. Se não conseguimos dividir nesse número de pessoas que queremos, então o valor será 0 e temos aí o nosso valor que podemos usar para fazer pesquisa binária. E é esta a ideia de pesquisa binária na resposta, é exatamente utilizar a própria resposta, quando a resposta tem um comportamento monótono, e aplicar a pesquisa binária sobre a própria resposta. Generalizando esta ideia, vou apagar um pouco isto tudo, já
temos a nossa resolução deste problema. Já vamos ver código para esta resolução. Antes de passar à frente, só um último ponto, dizer que qual é a complexidade temporal desta solução? Ora, será a complexidade de calcular o valor de f, que já vimos há pouco que é O de n, vezes a complexidade de número de vezes que vamos aplicar essa função, que é o número máximo de iterações da pesquisa binária, que será log de S, em que S era o tal valor que representava a soma máxima de todos os elementos da nossa array. E agora devem-se perguntar, mas S pode ser muito maior do que N. É comum em problemas temos, por exemplo, os valores da nossa array. N será, por exemplo, qualquer coisa como no máximo 10 levantado a 5, mas os valores da nossa array, vamos supor que a nossa array, cada um dos valores pode ser no máximo, sei lá, 10 levantado a 9 ou uma coisa assim do género, que fazia com que uma coisa assim do género pudesse se calhar ser demasiado. Essa, ou seja, pode ser um valor demasiado grande. Pode ser até 10 levantado a 14. Mas o logaritmo é uma função tão forte, podem pensar no logaritmo como basicamente o expoente da potência que estamos a olhar. Ou seja, o logaritmo vai ser sempre um número bastante pequeno, vai ser sempre algo como 30 ou 10 ou coisa assim do género. Ou melhor, para este caso em específico em que temos estes valores muito grandes, nunca vai ser mais do que 30, exatamente porque nunca vai ser mais do que 60, exatamente porque nós conseguimos representar este S com um long int, nesse caso C++, ou long no caso de Java, ou o que quiserem chamar, e o número de bits que precisamos para representar, que é exatamente o logaritmo máximo, ou logaritmo desse valor, será no máximo 64 ou 63 ou o que for. Ou seja, este log de qualquer coisa será sempre muito pequeno. Se n for 10 levantado a 5, este log mesmo assim vai ser algo como 60, o que faz com que esta solução ainda seja eficiente o suficiente. E pronto, esta é a ideia da análise da solução. Vamos olhar para código rapidamente desta ideia. Não vou explicar o código com muito detalhe porque estou a contar que vocês sabem implementar a maior parte destas coisas. Vamos focar-nos um pouco na parte de pesquisa binária e depois vamos terminar o nosso vídeo aí. E vamos então olhar para o código deste problema que estamos a ver. Não vou implementar tudo do zero, vamos olhar aqui para um template que eu já comecei. Começar aqui pela função no início do main, em que lemos o input, nada de especial como já fizemos anteriormente. De seguida, temos aqui uma pequena parte do código que o que faz é calcular aquele valor de S, que é a soma de todos os valores de todos os objetos. Eu chamei prenda a esta array que contém os valores dos objetos. E aqui um pequeno pormenor é que temos aqui esta variável tipo LLD, em que aqui em cima usei um truque, que é chama-se um typedef, que faz com que LLD agora seja equivalente a long-int, ou variável tipo long-int. Se não conhecem este tipo, aconselho a pesquisarem sobre o assunto. E pronto, o resto já temos a variável n, k e o valor da array. Vamos implementar então a solução. Começamos por implementar o início da pesquisa binária como anteriormente. Temos a variável que representa o extremo esquerdo e direito. E fazemos um while como no exemplo do problema da modificação da pesquisa binária. Temos um while enquanto o low for menor que o high. Calculamos o valor de médio, que também tem que ser um long-int, porque ambos os valores podem ser bastante grandes. E se este f do valor do meio for verdadeiro, ou seja, se for possível, para este valor de m fazer a atribuição dos números, dos intervalos, então colocamos o extremo direito, o high igual a m, caso contrário, colocamos o low igual a m mais 1. Exatamente como na modificação. Vou adicionar aqui ainda esta parte em que temos o m igual a high, como fizemos no código de exemplo, mas isto não é necessário, como já tínhamos visto anteriormente. E finalmente imprimimos a resposta, que é exatamente o valor de low, como vimos na discussão. E pronto, este é o código, esta é a parte de pesquisa binária que realmente importa. A implementação desta função f, aquela solução grid que tinha falado, não vou explicar. Vamos então ver como é que o que é que acontece quando corremos este programa. Vou compilar novamente, eu uso a consola ou o terminal, podem usar o que quiserem. E vamos correr este código para o exemplo que tínhamos visto há pouco. N igual a 5, K igual a 3 e os valores são 3, 2, 7, 3, 3. Quando corremos temos que a resposta é 7, exatamente como vimos. E vou mostrar ainda que se retirar aqui esta parte e se correr exatamente o mesmo exemplo, rapidamente, vemos que o resultado vai ser exatamente o mesmo. É só escolher aqui isto e lá está. Mas como tínhamos visto, não é absolutamente necessário ter este if do m igual a high e por aí fora. E pronto, é isto, o código
desta solução é exatamente este. Ok, e vamos terminar o vídeo aqui, dizendo apenas que esta foi só a primeira parte, teremos mais partes no futuro. Recapitulando, falámos de pesquisa binária, qual é a ideia base de pesquisa binária e como é que funciona e porque é que é importante. Depois olhámos para aquela pequena modificação que chamámos de lower bound e como é que funciona. Vimos como é que conseguimos generalizar isso e vimos aquela ideia de ter aquela função f monótona, ou seja, que é crescente ou decrescente, e olhámos especificamente para uma função de f de x em que, em medida que x aumenta, temos uma função que tem o aspecto de vários zeros e depois vários uns. Vamos ver, possivelmente, nas partes futuras, uma generalização ligeira desta ideia. E finalmente olhamos para o conceito de pesquisa binária na resposta e como podemos utilizar esta pesquisa binária para, de certa forma, simplificar um problema. E antes de terminar, só apenas dizer que a maneira como nós generalizamos esta ideia de pesquisa binária na resposta é exatamente transformar um problema que é um problema de otimização de alguma coisa. Neste caso nós tínhamos a função de otimização no exemplo que vos dei era minimizar alguma coisa, mas podemos ter outras funções de otimização desde que sejam monótonas, seja que sejam esta propriedade que f temos os zeros e os uns quando aplicamos aos elementos ou o que seja, ou seja, se uma função crescente ou decrescente. E conseguimos converter esse problema num problema de decisão, ou seja, num problema em que só temos que decidir, dar um valor, se a nossa resposta é maior ou menor do que alguma coisa. E esta ideia esta dicotomia entre problemas de decisão e problemas de otimização é muito recorrente em ciência de computadores e é uma ideia muito forte e muito importante em várias aplicações teóricas e práticas que vão para além de concursos e de problemas algorítmicos e assim, e por isso é muito importante que saibam esta ideia bem. Bom, vou terminar por aqui, já ficou um vídeo bastante longo, e nas próximas partes vamos continuar a olhar para a pesquisa binária e eventualmente vamos também falar de Divide and Conquer.